DNA revelado das emoções. Como identificar? Por exemplo, digamos que minha filha Laurinha esteja em um nível de consciência X. Esse nível de consciência da Laurinha, portanto, reflete qual o estado emocional em que ela se encontra. O estado emocional da Laurinha também demonstra como ela enxerga sua própria vida e sua própria noção de Deus. Por meio destes dados, nível de consciência, tipo de emoção, visão e de vida e visão de Deus, é possível identificar qual é o processo em que a Laurinha se encontra. Todas as respostas desses dados apontam uma frequência vibracional, da mesma forma que, mesmo sem ter acesso a nenhuma dessas informações, somente por saber qual é o número em hertz da frequência vibracional da Laurinha, seria possível ter conhecido de tudo o que envolve essas questões. A identificação do seu nível de consciência permite revelar sua visão de vida e vice-versa, como a vida trata você. Sua visão de vida, que por sua vez revela sua visão de Deus e vice-versa. Sua visão de Deus revela se o processo é de expansão ou contração, isto é, de poder ou força, sobre o nível de consciência em que você se encontra e vice-versa. Conforme você aprendeu até aqui, a partir das explicações trazidas por mim, com base nos estudos do Dr. David Hawkins. Cada um desses aspectos demonstra qual emoção está por trás dessa resposta, ou seja, se seu nível de consciência é Y, a emoção por trás do modo como você internaliza as coisas é compatível a esse Y. Revela esse Y. Reforça e origina uma frequência vibracional relacionada a esse Y. Qual é o nível da mudança vibracional? O nível da mudança está situado na faixa vibracional da emoção da coragem. A partir desse nível de consciência e de frequência emocional estabelecido em 200 Hz, tudo começa a fluir e você percebe o início do estado de expansão. O nível da coragem está associada à emoção da afirmação e é a frequência que representa a chave certa para muitas portas no universo. Pois, na coragem, a consciência evita os campos de contração e cria em torno de si campos de expansão energética. Começa então o caminho de reconexão até a fonte, na dimensão 1000 Hz, abrindo espaço para frequências superiores, para o afeto, para o amor e principalmente para o estado de alegria. Quando esse fluxo se abre, a alegria começa a resplandecer dentro de cada ser. Com coragem, todas as barreiras emocionais e energéticas são destruídas. Somente a partir desse nível de 200 Hz, você começará a entender que é responsável pela sua própria realidade e que os seus pensamentos, sentimentos e emoções moldam todo esse universo de partículas e ondas que constroem as suas experiências.
No nível da coragem, em vez de estar na contração, você começa a se abrir para entrar no estado de expansão, no qual estão os níveis mais sutis, harmônicos e pacíficos da vida humana, em que está presente a máxima expressão para cocriar ilimitadamente a realidade desejada. O nível da coragem está associado à emoção da afirmação e é a frequência que representa a chave certa para muitas portas no universo, pois na coragem a consciência evita os campos de contração e cria em torno de si campos de expansão energética. Estado de superação. Se você aprofundar e esmiuçar ainda mais o mapa da consciência e cada um dos seus estados, vai descobrir que, entre os estados de contração e expansão, existe ainda um terceiro, o estado de superação. O estado de superação representa as emoções que não estão exatamente em contração, mas que ainda não se encontram completamente expandidas, como se estivessem na transição entre a contração e a superação. Por isso, é visto como um estado de transição. Medição dos estados de contração e expansão do campo quântico. Estado de contração é igual entre 20 Hz e 100 Hz. Estado de superação é igual entre 125 Hz e 499 Hz. Estado de expansão igual entre 500 Hz e 1000 Hz. Apesar de compreender que existe esse estado de superação, oriento sempre que considere algo importante na escala da consciência. Tudo acima de 200 Hz é apresentado como o início do estado de expansão, e tudo abaixo de 200 Hz se apresenta como um reflexo do estado de contração. Sentido maior. Dessa maneira, acima de 200 Hz, já na frequência da coragem, você passa a compreender que tudo o que está acontecendo ao seu redor é fruto do modo como você sente as coisas. Por isso, a partir desse nível, você consegue ver a vida com muito mais entusiasmo e leveza e consegue fazer decisões mais lucidamente, já que não tem mais medo. Totalmente em oposição a quem está vibrando abaixo de 200 Hz ou, pior, próximo a 20 Hz, que é o nível de consciência da vergonha, emoção mais baixa da tabela, representada pelo sentimento da humilhação. Quem vibra na coragem ou acima dela, começa a acessar seu poder pessoal e compreender o sentido maior de seu universo interior e da própria conexão expansiva do universo, o que altera instantaneamente muitas crenças limitantes sobre a realidade material definida nos termos da física clássica. Ao assumir o controle no começo do estado de expansão, a consciência passa a compreender a conexão do universo, dos reflexos das emoções, do mundo invisível e do próprio poder para manifestar a realidade, abandonando também
qualquer sintoma de medo, vitimização ou culpa, superando frequências baixas e de nulidade para vibrar na coragem, no empoderamento, na autossuficiência, no amor próprio e na luz da criação. Esse é o sentido maior que se estabelece e passa a vigorar dentro de si a partir da coragem e da ativação do campo quântico de expansão. Consciência planetária. Outro aspecto importante trata-se da vibração de 20 Hz. É que, em geral, a frequência vibracional do planeta Terra gira em torno de 210 Hz. Então, é interessante reconhecer que é nessa frequência que todo ser humano começa a vibrar para mudar de vida. Até porque, como eu venho explicando até aqui, é a partir da coragem que toda pessoa inicia o processo de realmente modificar alguns aspectos da sua realidade íntima e externa. Mudança estrutural. Isso também significa que, sem vibrar na coragem, ninguém começa a mudança do estado emocional, da reestruturação das redes neurais e da reprogramação mental e vibracional. Em 200 Hz, ou a partir dessa frequência vibracional, o empoderamento inevitavelmente passa a fazer parte da sua forma de ver a si mesmo, a vida e a Deus. E acima de 200 Hz iniciam-se os estados de expansão, em que tudo ficará mais fácil para você. Já abaixo de 200 Hz, você encontrará os reflexos dos estados de contração. E pode acreditar, tudo parecerá absurdamente mais desafiador e intransponível. Vamos entender um pouco mais sobre isso nas tabelas, que mostram as variações menores do que 200 Hz e os estados de contração, a variação dos níveis acima de 200 Hz, a partir da frequência da coragem e os estados de expansão da consciência, bem como a escala do estado de superação. Observando a tabela anterior, você consegue notar que subir na escala de consciência significa, consequentemente, elevar sua frequência vibracional e, portanto, também melhorar suas emoções. Percebe ainda como esses 5 degraus de consciência estão relacionados aos 5 piores e mais baixos níveis de frequência vibracional: 20 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 75 e 100 Hz, e suas respectivas emoções: humilhação, ofensa, destruição, desespero, abdicação, arrependimento e ansiedade. Quando tudo começa a expandir. Se tivéssemos de apontar uma frequência, emoção ou nível de consciência que atua como um divisor de realidade na vida das pessoas, essa consciência seria da coragem, a partir da qual tudo fica mais leve, livre, fácil e expandido, pois nesse nível o campo começa a expandir invariavelmente. Anime-se, ninguém estaria lendo isso aqui se não estivesse começando, pelo menos a vibrar nessa frequência de 200 Hz. Qual é o fluxo?
essencialmente na emoção do amor, da efetividade, da paz e da harmonia. Tudo começa a se mexer e se mobilizar com coragem. E você ativa a energia cognitiva, emocional e física, altera a fisiologia, mobiliza as energias para o alto e reestrutura as redes neurais. Todo esse movimento é repercutido dentro das células, na vibração molecular, no núcleo do DNA, com a criação de novas trilhas neurais e novas sinapses, modificando a frequência emocional do campo quântico e a onda de energia enviada ao universo. Elaine Ourives.